Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Na verdade, hoje vai ser uma aula, tá? Eu vou levar o tempo que precisar levar aqui. Eu vou falar como que você pode viver de personal. Muitos professores de educação física, eles têm medo de trabalhar somente como personal trainer porque eles acreditam que há muita instabilidade. Ou seja, alguns meses você pode estar com mais alunos e outros meses você pode estar com menos alunos. Então, você tem uma falta, às vezes, de previsão do quanto você vai receber por mês. E por isso, muitos profissionais eles ficam presos às academias, porque na academia você tem a carteira de trabalho assinada, você tem vínculo com a academia e você tem uma certa estabilidade. Só que a grande verdade é que a hora-aula de grande parte das academias do Brasil é uma hora-aula muito baixa. Então, às vezes, você tem academias que pagam 7, 8, 9, 10, 12 reais a hora-aula. Então, se você trabalhar 10 horas por dia, às vezes você vai ganhar 100 reais por dia ou 120 reais para trabalhar 10 horas por dia. Então, alguns profissionais eles preferem essa estabilidade e trabalhar muitas e muitas horas por dia só para ficar, com um salário fixo ali. Mas você fica extremamente limitado, você não consegue crescer, você não consegue se desenvolver na sua vida. Olha só, quando a gente pensa nessa questão de estabilidade, do medo, da instabilidade do personal trainer, isso acontece porque muitos profissionais eles ainda não enxergam que quando você vai trabalhar somente como personal trainer, você na verdade é uma empresa. Às vezes você não vai ter o CNPJ, você não vai ser uma pessoa jurídica, mas você tem que pensar no mesmo formato de uma empresa. Tá? Então tem algumas coisas aqui que eu listei como são coisas importantes. Tá? Primeiro, gestão financeira. Você tem que ser um cara bem controlado, você tem que saber o quanto que entra e o quanto que está saindo. E esse controle tem que ser feito mensalmente, semanalmente, você tem que ter esse controle. A partir desse momento que você tem a sua gestão financeira, você sabe o quanto entra, você sabe o quanto sai, isso aqui teoricamente tem que acabar no lucro, você tem que ter lucro com o seu trabalho. E a partir desse momento que você fizer o seu lucro, você tem que fazer o seu fundo de emergência, ou seja, você tem que começar a guardar de 3 a 6 meses da sua entrada. Então você guardando ali de 3 a 6 meses da sua entrada, você já fica mais seguro. Então, olha só, quando você pensa como uma empresa, toda empresa ela é instável. Tem meses que você vai fazer X, tem outro mês que você vai fazer 2x, tem outro mês que você vai voltar para X. Então não é linear. Você não vai pensar num salário, numa entrada linear. Tem meses que vão ser melhores, tem meses que vão ser piores. E você vai sempre tendo essa dinâmica. A nossa ideia como uma empresa, a nossa ideia como pessoas que querem ganhar dinheiro é fazer cada vez mais. Então você também vai se planejando para você aumentar cada vez mais a sua entrada. E isso é outra coisa que eu vou falar depois, que é você prospectar, é você tentar ter mais clientes, você ganhar mais clientes para aumentar essa sua entrada. Beleza? Então olha só, primeira coisa que você tem que fazer é ter uma boa gestão financeira. Tá? Isso aqui parece besteira, mas poucas pessoas fazem esse controle, poucas pessoas sabem o quanto ganham e quanto gastam por mês. Isso é fato, tá? Por isso que tem muitas pessoas que também acabam ficando endividadas porque não tem o controle da sua parte financeira. E a primeira coisa que você tem que fazer é uma boa gestão financeira. Então você tem que saber exatamente o quanto que entra e exatamente o quanto que sai. A partir desse momento, todo o lucro que você... Todo lucro não, mas você tem que começar a pegar uma parte desse lucro para montar o seu fundo de emergência. Esse fundo de emergência tem que ser pelo menos, tá? No mínimo, por 3 meses. Então vamos supor que você tem um gasto aí de vida de 2.000, por exemplo, você tem que guardar 6. Ou seja, você tem que ter 3 meses garantidos para caso aconteça alguma coisa. Tá? Esses 6.000 você usaria se você tivesse uma entrada zero, por exemplo. Agora, por que é importante você ter, por exemplo, esses 6.000 guardado, tá? Que seriam 3 meses de saída, uma receita aí de 3 meses que você estaria seguro. O personal, o professor, quando ele pensa que ele vai trabalhar somente como personal,
sei lá, ele vai ter às vezes 5, 6, 7, 8, 10 alunos, ele acredita que ele vai perder os 10 de uma vez. Isso é muito difícil de acontecer, né? Se você tiver, por exemplo, 7 alunos e algum desses alunos sair, às vezes vai sair 1 ou 2 alunos, você ainda vai ficar com 5 alunos. Então você teve uma redução da sua entrada, como eu disse para vocês, vai ter às vezes meses que vão ser melhores, meses que vão ser um pouco piores. Você vai ter a redução dessa entrada, mas você ainda vai ter a entrada, né? Se essa entrada aqui não pagar as suas contas totais, você tem esse fundo aqui que às vezes você vai poder usar, né? Você tem ali os 6 meses, os 3 meses ali, você nem vai usar de todo, vai pegar um pouco, mas vai usar. Mas mesmo você às vezes perdendo 2 alunos, você tem 7, você perdeu e ficou com 5, você tem tempo, né, de recuperar e colocar alunos novos, por exemplo. Então, você pensando como empresa, entendendo que em alguns momentos você vai ter um mês um pouco pior, outros meses você vai ter um mês um pouco melhor. Então você vai começar a fazer esse fundo e você tendo esse fundo, você vai ficar mais tranquilo, né? Então, esse fundo de emergência serve justamente para essas situações, serve para te deixar as suas costas quentes. Então você fica tranquilo ali, perdeu algum aluno, você vai prospectar, você vai ganhar novos alunos ali, tá? Então, essa questão da instabilidade, ela ocorre muitas vezes porque o próprio profissional ele não consegue fazer uma boa gestão do seu negócio, né? Então ele não tem essa gestão financeira, ele fica sempre com medo. Quando você faz esse fundo de emergência, quando você vai aumentando cada vez mais esse fundo de emergência, você vai ficando mais tranquilo, porque você sabe que você tem ali, né, uma reserva. Caso você perca alguns alunos, você vai conseguir se sustentar, você vai conseguir recuperar esse aluno com calma, né? Outra coisa que eu sempre falo também é que quando você tem esse fundo de emergência, você consegue negociar melhor. Se você não faz esse fundo de emergência, se você tem uma gestão financeira ruim, quem comanda a negociação é o aluno. Porque ele vai dizer para você que às vezes o seu serviço está caro, ele não vai querer pagar o que você está pedindo e por vezes você tem que aceitar essa redução que ele está propondo porque você está precisando do dinheiro. E quando você tem esse fundo de emergência, quando você tem esse fundo ali reservado, quando você vai fazer a sua negociação, você está mais calmo, você faz uma negociação na qual você pode liderar essa negociação. Então, se para você não é interessante pegar aquele aluno, você não pega. E ponto final. E é assim que acontece, tá? Outra questão importante, tá, que eu listei aqui como a segunda, é a gestão do tempo ou a gestão da sua agenda. O que eu vejo, né, de profissionais desorganizados em relação à organização da sua agenda é algo que é inacreditável, tá? Então, às vezes você tem um aluno que você vai dar aula numa academia X. Depois, a outra aula que o cara vai dar é em outro bairro, em outra academia. E depois a outra aula que ele vai dar é em outro bairro, em outra academia. Ou seja, o deslocamento que esse cara tem é incrível. E além disso, muitas vezes ele tem que pagar mais de uma taxa para as academias, porque geralmente a academia ela cobra a taxa e o cara vai ter que pagar essa taxa. Então, outra coisa que é extremamente importante é a organização do tempo, tá? A gestão do seu tempo e da sua agenda. Então, você organizar os seus alunos de forma mais lógica possível, para que você tenha que ter o menor deslocamento possível e que você perca menos dinheiro com as taxas, por exemplo, ou também dinheiro, por exemplo, com gasolina e transporte. Então, se você conseguir colocar os alunos em sequência na mesma academia, você ganha tempo, você ganha qualidade, você vai atender melhor o seu aluno e geralmente você vai pagar uma taxa menor na academia, né? Dependendo da academia também que você dê aula. Algumas são valores únicos, e outras é por crédito, por exemplo. Mas, de uma forma geral, você vai ganhar tempo, você vai ganhar qualidade do seu trabalho, tá? Porque você vai atender com mais calma. Às vezes você tem que atender um aluno em outra academia, em outro bairro, você tem que acabar essa aula, sair correndo para outro lugar, depois você sai correndo, esse lugar vai para outra academia, enfim, você começa a perder qualidade, você começa sempre a atender com pressa, porque você sabe que o tempo é apertado, tá? Então, sempre que possível, coloque em sequência os alunos da mesma academia. E depois, se você tiver que ir em outro turno para outra academia, tente fazer a mesma coisa, colocar os alunos em sequência. Agora, olha só que interessante. Essa gestão do tempo, muitas vezes, ela fica desorganizada porque você não tem uma boa gestão financeira. O que isso quer dizer? Quando você, né, tem uma gestão financeira ruim, você não tem o seu fundo, você não controla o que entra, o que sai, você às vezes está precisando de dinheiro,
você começa a aceitar qualquer tipo de aluno. Então, às vezes você aceita um aluno em outra academia, em outro bairro, porque às vezes você está precisando daquele dinheiro. Então isso começa a desorganizar a sua agenda. Se você tivesse, por exemplo, com um bom fundo, tivesse uma boa gestão financeira, você ia analisar se seria interessante ou não você fechar um negócio com esse aluno, sabendo que às vezes pode bagunçar a sua agenda e complicar o seu tempo ali. Beleza? Então o primeiro ponto que eu falei com vocês foi sobre a gestão financeira. Você tem que controlar o que entra, o que sai, isso é fundamental, toda empresa tem que fazer isso e grande parte das pessoas, seja PJ ou pessoa física, não costumam fazer isso. E aí é um ponto principal que as pessoas acabam se complicando. Gestão do tempo e da agenda, então você tem que organizar o seu dia a dia de forma mais lógica possível. Aquele negócio de ficar indo para academia A, academia B, academia C, vai de um bairro, vai para o outro, isso começa a fazer com que você não tenha qualidade e com que você comece a perder tempo e às vezes também dinheiro, tá? Tomar cuidado com essa questão também. Marketing pessoal, tá? O marketing profissional, você tem que cada vez mais desenvolver a sua marca, fazer o seu uniforme, fazer o seu logotipo, tá? Os brindes, as camisas que você vai dar, boné, cartão, enfim, isso também é algo que você tem que se preocupar sempre, desenvolver a sua marca, tá? Isso é extremamente importante, beleza? Então, marketing, né? Você desenvolver a sua marca. E outra coisa importante é o marketing pessoal, a sua imagem, né? Então, vai dar aula, cara. Pô, às vezes o cara chega todo sujo, né? Todo suado, por causa dessa correria de trocar de academia. Então, começa, às vezes, a imagem pessoal dele ficar também arranhada. Então, cuidado com essas questões. Marketing pessoal, né? E a sua imagem profissional também. Então, cuidado, né? Dependendo do tipo de aluno que você vai ter, às vezes você vai ter que falar um pouco de forma um pouco mais formal. Tem outros alunos que são um pouco mais descontraídos, que é um pouco mais informal, mas você tem que saber lidar com diferentes tipos de pessoas. Algumas pessoas você vai ter um atendimento um pouco mais formal, tá? E outras pessoas, isso é relação humana, às vezes um atendimento um pouco mais informal, porque a pessoa permite isso. Mas, mesmo ela permitindo isso, você tem que ter ciência que você é o profissional e ele é o seu cliente, tá? Então, nunca confundir relação entre amigo e profissional, tá? Porque às vezes pode dar confusão. Às vezes o aluno é legal, mas você tem sempre que entender que é uma relação entre profissional e cliente, então não ultrapassar os limites, por mais que o aluno te dê essa liberdade, tá? Outro ponto extremamente importante, cara, isso não é só para educação física, isso é para todo o mundo, né? Vendas, você tem que aprender sobre vendas, então tem que vender, cara, você tem o seu serviço, né, você tem que cobrar por isso e muitas pessoas ficam com vergonha de vender, né? Isso eu não falo só da educação física, de uma forma geral. Então você tem que aprender a vender, é extremamente importante, porque é na venda que você vai captar novos alunos, então você tem que estar sempre tentando captar novos alunos, você tem que, através do seu marketing pessoal, da sua imagem pessoal, você tem que vender, né? Então isso é algo fundamental também porque você é um negócio. Então sempre que você tiver, por exemplo, uma boa, né, capacidade de vendas, essa instabilidade de certa forma também ela reduz, porque você vê que você consegue buscar novos clientes e você fica mais seguro com isso, tá? Então associando gestão financeira, gestão do tempo, né, da sua agenda, um bom marketing pessoal, né, uma imagem profissional boa, você ser bom de vendas, você conseguir vender o seu produto, né? Você ter confiança que o que você vende é importante para a pessoa, vai ajudar a pessoa. E outro ponto que eu coloquei aqui importante também é comunicação. Então você saber se comunicar. E quando a gente fala de comunicação, é diferentes pontos, até mesmo numa venda, você passar uma boa comunicação, você passar essa mensagem de forma clara, tá? Então, gestão financeira, gestão do tempo e da agenda, marketing pessoal, tá? Você tem que desenvolver a sua marca, a pessoa tem que ficar com aquela marca sua na cabeça dela, e isso vai ficar, você pode fazer através de um logotipo, por exemplo, mas não é só o logotipo, né? O logotipo ele representa a sua marca ali, mas quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do personal, a sua marca pessoal é muito quem você é, né? Como que você presta o seu serviço, se você é atencioso, se você é interessado no seu cliente, se você quer entregar resultados.
se você tem preocupação com esse seu cliente. Então isso é extremamente importante e é como a pessoa vai lembrar de você. Tá? Então, quanto mais interessado você for, mais esforçado você for na sua profissão, mais as pessoas vão lembrar bem de você e da sua marca. Tá? Vendas, extremamente importante você desenvolver esse perfil de venda, você tem que vender o seu serviço e por vezes a gente fica com vergonha de falar do nosso próprio serviço e se comunicar bem, passar a mensagem que você quer passar. E aí, quando a gente fala de comunicação, a gente fala em diferentes quesitos aí, comunicação técnica, você conseguir explicar o seu treino, o seu protocolo, você conseguir se comunicar bem para vender, você conseguir se expressar bem, isso tudo é importante. Beleza? Então olha só, esse vídeo aqui eu falei como que a gente pode fazer para viver de personal. Tá? Muitos profissionais têm medo de largar a academia, de largar a carteira de trabalho, porque eles acreditam que na academia eles têm uma estabilidade, mas é uma estabilidade que te faz muito mal. Porque, como eu disse, grande parte das academias elas vão te pagar um salário muito baixo, elas pagam uma hora aula extremamente baixa, às vezes R$10, R$12. Para você ganhar, cara, R$100 por dia, você vai ter que trabalhar 10 horas, ou seja, é muito tempo de trabalho para você ganhar muito pouco, tá? Isso aí, cara, dependendo de como você se desenvolver, do bairro que você trabalha, você vai ganhar R$100 uma hora, cara. Então, ao invés de você ganhar R$100 trabalhando 10 horas por dia, tá? Você vai ganhar R$100 trabalhando uma hora por dia. Então é uma diferença muito grande para você ficar preso numa falsa estabilidade da academia. Você vai ficar preso em um lugar que você não consegue crescer. Tá? Então, todo esse passo a passo aqui que eu te dei, gestão financeira, gestão do tempo, marketing, venda, comunicação, tudo isso faz com que você tenha segurança para viver só de personal. Você tendo uma boa organização, você se sente seguro. Você tendo um fundo de emergência de 3, 5, 6 meses ou até mais, 12 meses de emergência, você fala assim, cara, se acontecer alguma coisa eu tenho aqui uma reserva de 1 ano, você ganha essa segurança, você adquire essa segurança, você consegue negociar bem, você tem mais liberdade, você não fica na pressão de pegar qualquer tipo de aluno, você não cede a negociação do seu aluno, então você consegue liderar essa negociação. Se para você R$100 é o valor da sua hora aula, R$100 é o que você vai cobrar. Agora, se você tiver uma gestão financeira ruim, e o cara te falar, consigo pagar 60, e às vezes você tem que ceder, você tem que aceitar os 60 porque você está precisando. E às vezes esse aluno é numa academia mais distante, e às vezes é uma academia que você vai pagar uma taxa maior. Então você começa a ter perda de transporte, você vai perder de taxa, e aí esse 60, sei lá, o 60 que vira 40, entende? Então você começa a ficar prejudicado, porque você às vezes não tem uma boa gestão financeira e você não consegue negociar bem por causa dessa pressão, tá bom? Mas de qualquer forma, se você seguir esse passo a passo aqui, existe uma grande chance de você dar certo, né? Porque você vai ganhando cada vez mais confiança também. Eu estou formado, vamos fazer aí 11 anos que eu estou formado, tá? E nos últimos 6, 7 anos eu trabalho só como personal. Eu nunca mais dei aula para uma academia. E cada vez eu fui me desenvolvendo mais, a gente vai ganhando mais confiança e a gente sabe que isso dá certo, né? Se você fizer esse passo a passo certinho, a chance disso aqui dar certo é muito grande.